A paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o canal Felisberto Moreira, o canal de opinião, reflexões e análises bíblico. Irmãos, passando no nosso canal, não esqueça de inscrever-se e ativar as notificações, porque todo vídeo que subir na plataforma digital, o YouTube, lhe enviará uma notificação de um novo vídeo. Irmão, o vídeo de hoje é o seguinte: é o juízo final e o critério de punição eterna. Antes de entrar neste vídeo, irmão, vou fazer aqui minhas declarações, né? Os anciãos do Braz enviaram 7 cartas às igrejas, né? E, inclusive, eles falando contra os críticos, né? E falando que as críticas dos críticos foram desonestos. Irmão, eu sou uma pessoa verdadeira e não gosto de ver engano, não. Eu vi aqui o vídeo, tem um vídeo aqui, ó, do pastor Augusto Nicodemos. Irmão, ele não foi desonesto, irmão. Por quê? Porque ele falou dentro de documento da própria congregação, dentro do estatuto e dentro dos tópicos do ensinamento. Então, é uma coisa muito triste, né, irmão? A pessoa fala que alguém foi desonesto e não foi desonesto, irmão. Ele provou as incoerências, tudo dentro dos estatutos e dentro dos tópicos do ensinamento. Outra coisa que eles colocaram na carta, né, que a congregação não é antibíblica. Mostraram os textos, né, tudo se defendendo, só que isso ficou só no papel, né? Na prática, os cultos atendidos pelos anciãos não tem nada a ver com Bíblia, não tem nada a ver com a palavra de Deus. Irmão, eles puseram a defesa dele lá no papel, mas nos cultos, as próprias pregações dos anciãos dos cultos está contradizendo tudo que eles colocaram na carta. Fica muito triste, né, irmão? Muito triste. A pessoa colocar as cartas falando que a congregação, a doutrina, é uma igreja bíblica, só que as pregações do culto não diz respeito o que eles defenderam na carta. Ficou só no papel. Irmão, meu assunto de hoje é um assunto magnífico. Nós vamos trazer aqui uma exposição, né, do juízo final e do critério de punição eterna. Não se ouve esses tipos de pregação em nenhuma igreja. Não se ouve falar do juízo final. Muitos ficam com medo, atribulados,
Porque, por causa dessa palavra, do juízo final, 20 de Apocalipse, do verso 11 ao 15. E muitos têm medo de pregar essa palavra. Irmão, temos que entender uma coisa. O que é o juízo final? Juízo final. O julgamento final não vai acontecer no trono branco. Aqui é a sentença final. Primeiro tem o julgamento e depois tem a sentença final. O julgamento de Deus, ele acontece na esfera da humanidade. Então nós vamos ler aqui, Apocalipse, capítulo 20, do verso 11 ao 15. E vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra, o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, e ainda outro livro, o livro da vida, e foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito no livro. Deu o mal aos mortos que nele estavam, a morte, e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. É a segunda morte. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Esta é a palavra. Quando está escrito sobre o juízo final, primeiramente, temos que entender que João estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus. No tempo do rei Domiciano, que foi um rei muito mau, perseguidor da igreja, onde todos os apóstolos, os 11, já tinham morrido por causa do viés do martírio. E só estava solto aqui, só estava vivo o apóstolo João, que morava em Éfeso. E ele estava na ilha de Patmos. E numa hora ele ouviu uma voz de trombeta. E ele olhou para trás, irmão, e viu um Sé, seus cabelos mais brancos do que a neve, seus olhos como chama de fogo. Da sua boca saía uma espada aguda. O seu rosto brilhava como o sol do meio-dia. Tinha uma roupa branca até os pés e um cinto de ouro na sua cintura, e os seus pés mais refinados do que um cobre polido, irmãos. E Deus mandou João, e naquela hora João caiu por terra.
E aquele ser que era Cristo, glorificado, falou: João, não temas, eu sou o primeiro e o último, o alfa e o ômega, tenho a chave da morte e do inferno, o que vês, escreve. E aí ele escreveu 7 cartas para a igreja. E aqui, o primeiro aspecto de 11 de Apocalipse é descrito: vi um grande trono branco. Trono tem uma conotação de poder, de domínio, de soberania. E por que ela era grande? Porque é o absoluto de Deus. Aqui nós vemos o trono, um grande trono branco do juízo de Deus. No capítulo 4, nós vemos também um trono, mas ele tem aspecto distinto, diferente deste trono. Porque lá, João vê o trono e vê um arco celeste. O arco fala da aliança de Deus com o homem. Um trono de misericórdia. E depois ele vê ali os 7 espíritos de Deus enviado a toda a terra. Ali vê uma figura de linguagem de 7 da plenitude do Espírito de Deus, da plenitude da intercessão de Deus. No capítulo 4, João vê o trono de Deus, o trono do governo de Deus, Deus dirigindo a história, o trono com a graça de Deus. Aqui, este trono é um trono diferente, porque é um trono sem a misericórdia, é um trono sem a graça de Deus. Aqui é o desfecho, é o fim da história, é a consumação de tudo. Depois dele, fecha-se as cortinas da história e abre-se as cortinas da eternidade, do novo céus e da nova terra. Aqui, nós não vemos o arco celeste. Nós não vemos aqui a aliança de Deus. Não, irmão. Porque aqui se trata de um juízo sem misericórdia. E aqui, irmão, o que é que acontece? Na história, há um julgamento de Deus na história. E aqui há um destaque: a cor do trono é branca. Irmãos, foi visto no Apocalipse a noiva
vestida de linho fino e branco, é a justiça dos santos. O branco aqui representa a justiça de Deus. Aqui não tem como se esconder. Aqui não tem como se esconder. Não tem como comprar essa justiça. Não, irmão. É uma justiça santa. É uma justiça sem parcialidade. É uma justiça onde o que os homens fizeram vão ser trazidos diante de Deus. Aqui é uma justiça reta. É uma justiça que não pende nem para um lado, nem para o outro. Aqui é a justiça de Deus. E aqui o aspecto desse juízo está mais sentado no Pai. Aqui o aspecto mais do Pai. Pai sentado no trono com o seu filho. Lá em Daniel, capítulo 7, do verso 9, lá fala que viu-se um homem semelhante ao Filho do Homem, e um ancião de dias, sentado, e passava o juízo para o Filho do Homem. E ali saía rios de fogo diante do trono. E abriram-se os livros. Os irmãos, entenda uma coisa, que quando o trono estava ali, e aquele cuja presença fugiu os céus e a terra. A tendência, irmão, ali no juízo, a tendência é fugir, é se separar, porque ali é o Deus eterno, é a manifestação da sua santidade absoluta. E a santidade de Deus é tão grande, e que diz lá em 6 de Apocalipse, que as ilhas fugiu, os reis se esconderam dentro das rochas da terra, e diziam: fugi da presença daquele que está sob o trono e do Cordeiro, e quem o poderá subsistir. Então, a tendência é fugir, a tendência é correr. Por quê, irmãos? A tendência é desintegrar, porque é o Deus eterno, o Todo-Poderoso, que está no trono, a manifestação absoluta da sua justiça, da sua santidade absoluta. A tendência da terra foi desintegrar, foi fugir. Foi fugir, irmão. E a terra e o céu. E não se achou lugar para eles. Mas aqui diz: vi também morto,
grandes e pequenos, posto em pé diante do trono para o juízo. E aí diz a palavra, abriu-se os livros. Abriu um livro que era o livro dos registros de Deus, onde todas as obras dos homens estão registradas no livro. É uma figura de linguagem aqui para nós apresentando. Este livro é uma figura de linguagem, porque Deus não precisa escrever nada como nós escrevemos no livro, porque tudo está na memória diante de Deus. E diz, e os mortos foram julgados segundo as suas obras. Irmãos, aqui nós encontramos os livros das obras e depois abre outro livro que é o livro da vida. O livro da vida é aberto e fala aqui que aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Irmãos, o livro das obras não é as obras que salva, não é as obras que vai definir o futuro para a eternidade com Deus. Aqui, as obras é só para definir o castigo. Mas como é para fazer para tal nome está escrito no livro da vida? João 3:36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem não crê, a ira de Deus permanece. Então, o futuro da pessoa, do destino eterno, é selado, é nesta vida. É nesta vida é que o destino é selado. As pessoas não estavam dentro do inferno. Só lá no juízo. Não, irmão. Elas já saíram daqui. Os que creram em Cristo saíram dentro do céu. E as que não creram saíram dentro do inferno. Então, as obras não contam aqui para a vida eterna. Por quê? Porque diz a palavra em Efésios 2:8 e verso 10. Porque pela graça sois salvo, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, porque ninguém se glorie. Porque fomos feitura sua, criado em Jesus Cristo, para as boas obras. Não é as obras que salvam. As obras, elas não são a causa da salvação. As obras são a evidência da salvação. Agora, irmãos, as obras dos que estão, dos mortos e pequenos, que foram lançados diante de Deus. Aqui nós vemos
um critério de punição eterna. Quando se fala de critério de punição, é porque todos não receberão uma mesma punição. Uns receberão uma punição mais dura, mais gigantesca, e outros receberão uma punição mais leve. Veja o que disse Cristo quando mandou os discípulos de 2 em 2 pregar o evangelho do reino dos céus. Que foi o que o Senhor disse? Na cidade em que chegar, se não vos recebeis, batei a poeira dos vossos pés. Porque menor rigor haverá para Sodoma e Gomorra do que para a casa ou a cidade que vos rejeitar. Então, para quem rejeitar o evangelho, vai ter uma punição mais dura do que foi para Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra, povo de lá, eles queriam fazer sexo, os homossexuais, até com os anjos. Foi pecado hediondo. Mas o Senhor Jesus diz que aquele que não receber o evangelho, menor rigor haverá para Sodoma e Gomorra do que para aquela casa que não recebeu o evangelho. Então, que não recebeu o evangelho vai ter um critério mais rigoroso e mais duro do que Sodoma e Gomorra. Aqui nós entendemos aqui, esses julgamentos de obra aqui é tipo um galardão negativo. Porque lá em 11 de Apocalipse, do verso 15, fala que veio o arrebatamento para a igreja e chegou o tempo de dar o galardão aos seus servos, os profetas, por aquilo que eles tinham feito. Então, 11, verso 15 de Apocalipse, fala de um galardão positivo para os santos. E este daqui é uma espécie de um galardão também, mas um galardão negativo. Esses daqui, irmão, eles já vieram, já morreram dentro do inferno, ressuscitaram dentro do inferno. Aqui tem dois povos que vêm. Uns que vêm, que morreram dentro do céu e ressuscitaram dentro do céu. Esses daqui, eles já vieram, irmão. Seu destino já estava selado na terra. Não quer dizer aqui que eles vão ser lançados dentro do inferno. Não, irmão. Ele já vinha dentro do inferno. Apenas esse inferno aí é um inferno mais gigantesco daqueles que ele estava, que é o lago de fogo, a segunda morte. Os santos passarão não para juízo aqui, porque o nome deles estão escritos no livro da vida. Aí diz assim: todo aquele que o seu nome não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo, junto com o diabo e seus anjos. Então, irmãos, quem é que está no livro da vida? É aqueles que creram no Evangelho. Então,
Este capítulo foi escrito no sentido para mostrar para a igreja. Mas por que esse juízo aqui, se todo mundo está condenado? Irmão, esse juízo aqui é só para mostrar que as coisas não ficarão escondidas, que as coisas não ficarão debaixo do tapete. Deus trará à luz o que os homens fizeram, o que os homens praticaram. Nada vai ficar escondido, irmão. Vai ser descoberto os segredos dos homens. Mas bem-aventurado é você que creu no Filho de Deus, que foi regenerado, que nasceu de novo, que nasceu do Espírito para Deus. Você é bem-aventurado, porque aqueles que creram no Filho de Deus, o seu nome estará escrito no livro da vida. O seu destino já está selado, irmão, para a eternidade com Deus. Aqui é retratado duas eternidades. Uma eternidade com Deus e outra eternidade sem Deus. É como está escrito lá em Mateus 25 e 46. Os santos foram para a vida eterna e os ímpios para o castigo eterno. É o verbo aiônio, é o mesmo verbo que define um destino com pena eterna para os ímpios, e é o mesmo verbo, colassim aiônio, que define a vida eterna para o justo. Então Deus traz aqui este assunto gigantesco que muitos têm medo de pregar, de advertir a igreja, de advertir o povo sobre esse terrível dia, sobre esse terrível momento. Você que está ouvindo aqui essa pregação, arrependei-vos, para que você não participe deste terrível dia. Esse terrível dia não será para a igreja, mas será para os ímpios, para os que rejeitaram Cristo, para os que não quiseram Cristo, para os que rejeitaram a oferta da salvação, para os que rejeitaram o chamado de Deus. Por isso, Cristo, diz a palavra, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmão, é nele, é no seu sangue, é no seu sacrifício, é na sua aliança que escaparemos daquele terrível dia. Irmãos, terrível, um dia terrível, de assombro, que até a terra desapareceu. O céu saiu de perto do trono, porque é o dia
irmãos, dos ímpios, irmãos, ser avaliado do que eles fizeram diante de Deus, porque eles estão aqui diante do trono. Eles já ressuscitaram, foram aqui a este dia dentro do próprio inferno. E aqui a hora é a hora que vão ser lançados dentro do lago de fogo. E a igreja passará pelo juízo só para mostrar que os seus nomes estão escritos no livro da vida. E quem é? Aonde que o destino da pessoa é selado? Aonde que é selado? Para a vida eterna ou para o castigo eterno? A pessoa, seu destino é selado para o destino, o castigo eterno, quando ele não crê em Cristo. Quando ele não crê em Cristo, ele está selando o seu destino para o lago de fogo. Quando ele crê em Cristo, ele está selando o seu destino para a vida eterna. Então, quando abrir o livro da vida, vai ver que o seu nome está escrito no livro da vida. Aquele que não tiver escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Não é as obras que vai colocar os homens no céu, que vai colocar os homens no livro da vida, é se ele creu em Cristo. Se ele creu em Cristo, é porque o seu nome está escrito no livro da vida desde a fundação do mundo. Se ele não crê, é porque o seu nome não está escrito no livro da vida. Então, ele vai ser avaliado. O seu critério de punição vai ser pelas obras. Porque além da pessoa ser jogado dentro do lago de fogo, ainda vai ter o critério de punição, segundo o que tiver praticado. Então, irmão, Deus está trazendo aqui esta palavra, esta advertência, para quem não creu em Cristo, quem não creu no Filho de Deus, a oferta da salvação está diante de você. Creia nele e você terá a vida eterna. Fique com Deus. A paz de Deus com todos.